é o abuso sexual de menores. E para conversar com a gente, eu convidei duas pessoas que são feras no assunto. São as psicólogas policiais, a Ana de Castro Leal e também a Cristina Weber. Sejam todas muito bem-vindas aqui ao Ver Mais. Muito obrigada. Gente, é um assunto, então vou começar com você um pouquinho, Ana. É um assunto que está muito em alta aí, que a gente está escutando muito falar. E acho que o principal ponto de tudo isso, desse abuso sexual de menores, é que o perigo mora ao lado. Ele, às vezes, pode estar muito mais perto do que a gente imagina, né? Isso, é verdade, assim, né? Estatísticas mostram que, na maioria das vezes, essa situação abusiva, ela acontece no âmbito familiar, né? Então, um pai, um padrasto, um tio, um primo, né? Então, realmente, assim, tem que estar atento, porque a esmagadora maioria realmente acontece dentro desse contexto. Uhum. E a gente escuta muito falar aí também, ele é pedófilo, a pedofilia, o molestador ou apenas um abusador. Qual seria a diferença entre essas pessoas, né? Quando a gente está falando de um pedófilo, a gente está falando de um transtorno, né? E não necessariamente o indivíduo que molesta, né, ele tem esse transtorno. Uhum. A gente pode falar também assim, de uma outra categoria aí, que são os psicopatas. Os psicopatas. Né? Que são pessoas que realmente agem pelo seu bel prazer, né? Não tem empatia nenhuma. Então, a gente tem que entender que a pedofilia, então, ela é um transtorno, né? Uhum. E esse, não necessariamente todo pedófilo, ele vai abusar, né? Ele pode ter consciência que ele tem esse transtorno, procurar ajuda, né? Se tratar e conseguir ter domínio sobre isso. Tá. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Cristina. Cristina, existe um perfil de crianças, assim, de idade ou até de classe econômica que são mais abusadas? Existe um perfil? O que existe é uma notificação maior de classes menos favorecidas, né? Uhum. Agora, criança de qualquer idade, de qualquer classe social, pode vir a sofrer violência sexual, sim. Uhum. A gente sempre escuta falar que na maioria das vezes e tal, e das notificações mesmo do Disque 100, né? São meninas novas, mas os meninos também entram nesses números aí, né? De estupros aqui no Brasil. Entram, mas pela cultura machista que a gente tem, é muito mais fácil uma menina vir a denunciar do que um menino, né? Porque existe uma cultura de que o homem inicia uma prática sexual, né? Ele que investe. Então, o menino denunciar que ele está sendo abusado, vir a ser taxado, vir a ser discriminado por conta disso, é possível ele ter receio de denunciar. Uhum. Ainda é um número, claro, que muito baixo, se a gente for comparar com o das meninas, né? E pode ter a ver com isso também, né? Dessa falta de notificação, dessa falta de denúncia, né? É possível. Uhum. Tá, o que mais que a gente pode falar sobre esse assunto? Vou voltar aqui com a Ana agora um pouquinho. Ana, quais sinais? Porque assim, muitas vezes, como a gente falou, tá dentro de casa. Pode ser um pai, um avô, um tio, um primo, um vizinho. Mas como identificar, tentar identificar isso? Quais sinais? Então, assim, né, para reconhecer isso, você tem que conhecer essa criança. Geralmente, assim, ficar muito atento se ela teve alguma mudança de padrão no comportamento. Uhum. Né? Então, assim, era uma criança que era de fácil relacionamento, de repente se torna uma pessoa um pouco mais retraída, se torna uma pessoa um pouco mais desconfiada, começa a ter algum tipo de aversão à figura masculina, no caso das meninas, né, quando são abusadas por homens. Resumindo, assim, para você compreender se está tendo algum tipo de abuso, né, você tem que conhecer essa criança. Uhum. Porque é isso que vai falar, mudança no padrão do comportamento. Tá? E aí a gente pode falar também de por exemplo, crianças que geralmente a mãe conseguia dar banho naturalmente, de repente, de uma hora para outra, assim, ela começa a oferecer resistência, começa a não querer deixar tocar nas partes íntimas, né? Criança, quando às vezes pode sentir muito sono, muitas vezes esse abusador, né, ele vai até o quarto dessa criança à noite e essa criança não dorme direito, depois passa o dia com esse tipo de... Cansada ali. Exatamente. E tem também a agressão física, né, que entra Nem sempre, né, assim, porque quando tem agressão física é mais fácil de detectar, né, que alguma coisa de errado está acontecendo, mas nem sempre, né, muitas vezes esses abusadores, eles são muito inteligentes e eles realmente montam todo um cenário para não deixar vestígios. Uhum. Agora, falando sobre os abusadores, né, os molestadores, Cristina, existe alguma relação de que eles, na infância deles, sofreram também abuso sexual? Alguns sofreram abuso sexual, né?
não dá para dizer que todas as pessoas que sofreram abuso sexual vão vir a cometer, né? Então, acho que é um pouco complicado taxar dessa forma, né? Mas pode acontecer. Porque a psicologia, o que ela diz sobre isso, né? Sobre essa questão de, na infância ele sofreu e daí lá na frente vai fazer também. Porque tem muitos casos, muitas doenças ou transtornos que são, né, diagnosticados dessa maneira. É que assim, as pessoas tendem a dar aquilo que tiveram, né? Reproduzir aquilo que vivenciaram. Então, isso pode ser uma das explicações para as pessoas que sofreram algum tipo de violência virem a praticar. Né? E, por exemplo, para pedofilia, existe tratamento para isso? É um transtorno que pode ser tratado se a pessoa identificar isso nela e for atrás, né? E, por exemplo, como, claro que a criança ali, a família vai identificar, mas no caso de já estar acontecendo dentro de casa. Mas e como tentar prevenir isso, né? Porque eu acho que a prevenção nessas horas é a melhor saída. Eu acho até um pouco complicado pensar que a gente só tem que ficar atento aos sintomas, né? Porque, assim, mudanças de comportamento não necessariamente vão estar atreladas a uma situação abusiva. Claro. Né? A criança está passando por uma dificuldade, ela vai manifestar isso através de alguma mudança, alguma alteração, né? Então, o que a gente tem que estar atento é a prevenção, né? Como é que a gente previne? Informando essa criança, né? Através de uma educação sexual adequada, né? E tendo um contato, como a Ana falou assim, conhecendo essa criança. Como é que a gente vai conhecer essa criança? Conversando com ela sobre qualquer situação, dando esse espaço, fazendo com que ela sinta segurança para vir até você e falar sobre as coisas, questionar, tirar as dúvidas, né? Falar sobre experiências positivas e negativas, mostrando para ela que qualquer situação você vai poder vir falar. A criança pode vir até você falar sobre qualquer situação e vai ser bem acolhido, né? Vai ser orientado. Muitas vezes o medo está em volta de tudo isso, né? Está em torno de tudo isso, né, Ana? Sim. Porque, por exemplo, a criança ela está sofrendo, então, por mais que ela às vezes seja aberta com a mãe, tem esse diálogo, aí se tem um avô, um pai, alguém fazendo abuso dela, ela tem medo do poder, pela pessoa ser maior, pela autoridade do pai, do avô. Sim, isso é muito comum, né? A gente recebe muito na delegacia esse relato das crianças de que estão sendo ameaçadas, né? Então, desde ameaças do tipo assim, eu vou ser preso, a sua mãe não vai aguentar, né, saber disso e você vai para adoção, né? E como eu atendi um caso recente que a menina diz exatamente isso. Ela tinha mais ou menos 16 anos, ela tinha alguns irmãos na faixa de 6, 7. E aí ele ameaçava dizendo então que ela nunca mais iria ver os irmãos em razão delas eles seriam adotados pela idade e ela não. Né? Então, assim, são medos, né? Eles sabem, geralmente eles são muito inteligentes e costumam identificar o ponto frágil dessa criança, né? E atacar por aí. Olha só. E aí, qual a recomendação de vocês nesses casos também? Porque, assim, tem que denunciar, tem o Disque 100, que muita gente já conhece. Mas aí, se tem esse medo, a própria polícia, vocês dão uma segurança nesse sentido? Sim, com certeza. Esse é o nosso papel, né? Então, a criança, ela precisa, de fato, assim, se sentir segura, né? E por isso é muito importante estabelecer esse contato, assim, de confiança, né? Esse vínculo de confiança com a mãe ou com a pessoa que protege, que cuida dela, enfim. Porque sim, né? Então, existe toda uma rede de proteção, né? Então, assim, não sei se já pode falar um pouquinho a respeito de como denunciar, mas nós temos o Conselho Tutelar, nós temos uma delegacia especializada, né? Que é a DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, né? Nós temos o CREAS. Então, existe realmente uma rede de proteção, né? Que vai acolher e vai dar o melhor encaminhamento para esse tipo de situação. Então, só para a gente lembrar agora, para finalizar, Cristina, como denunciar? Qual o primeiro passo? Existem alguns canais de denúncia, né? Conselho Tutelar, Polícia Civil, o Disque 181, Disque 100. Então, são alguns canais para essa denúncia chegar até os órgãos que são responsáveis pela investigação. Qualquer um deles, então, tá sofrendo qualquer coisa, percebeu qualquer coisa diferente, faz uma denúncia que vai... Lá eles vão encaminhar para o departamento correto. Fazer uma denúncia, mas assim, com a responsabilidade que tem essa denúncia, né? É importante que essa informação não seja a partir de algo que, enfim, sem fundamento, né? Claro. Porque denunciar, fazer uma acusação de abuso sexual é muito grave, tanto para o autor,
possível autor, quanto para a criança, né? Existem repercussões. Claro. Então, estar atento a isso. Tá certo, então. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelo trabalho bonito que vocês fazem com as meninas, né, e também com os meninos, com a nossa população aqui de Joinville e região. Muito obrigada. Posso só complementar? Claro. O Disque 100, né, ele é anônimo, tá? Então, qualquer pessoa importante. que desconfiar, né, porque nem sempre a mãe, ela tem condições de perceber isso, tá? E existe uma questão muito da negação. Muitas vezes para ela é muito difícil, né, aceitar, entender que o pai dessa criança, que o avô, né, tá fazendo esse tipo de abuso. Então, existe o Disque 100, essa denúncia ela é anônima, né? Então, ela vai chegar, assim, à rede de proteção. Então, isso é um convite, né? Assim, é um alerta que eu dou para que as pessoas se sintam encorajadas a fazer anonimamente essa denúncia. Tá certo, então, meninas. Muito obrigada mais uma vez.